Irmão, eu preciso te contar. A gente está em Goiânia. Irmão, essa não é a terra só da pamonha, do piqui, não, irmão. É a terra de gente incendiada pela presença de Jesus. Eu quero convidar você. Começa hoje uma série chamada Novos Caminhos. E a primeira mensagem é sobre mudança de mentalidade. Algumas coisas vão acontecer com você até o final dessa palavra. A primeira coisa, você vai ser obrigado a romper com uma mentalidade antiga. A segunda coisa, vai nascer uma nova mentalidade dentro de você. E a terceira coisa, o Senhor vai derramar um vinho novo sobre você. Então, meu lindo, a gente vai para a mensagem. Eu só vou te pedir uma coisa antes da gente começar. Curte o vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Irmão, a gente está chegando a quase 10 milhões de inscritos. E sabe, é sobre Jesus. É o nome dele que aparece, que vai mais longe. Glória a Deus por isso. E por falar em palavra, mensagem, vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 37, diz o seguinte: E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. De contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão preservados. Meu lindo, eu preciso chamar a atenção sua para algumas coisas logo nesse começo. A primeira delas é que quando o vinho é deitado ou colocado dentro de um odre velho, o que a Bíblia vai dizer é que o odre se rompe. Mas ele não fala do vinho que cai no chão. Ele só diz que quando o vinho novo é colocado no odre velho, o odre velho se destrói. Só que quando a Bíblia fala do odre novo, a Bíblia fala dos dois. Os dois são preservados, o odre e o vinho. Eu quero ser bem prático com você. Nós estamos em 2024. Essa é a primeira série do ano e eu estou muito feliz de ser aqui. E eu vou te contar um negócio. Quando estava terminando o ano de 2023, eu tinha todas as mensagens para 2024 de todas as séries. Sabe o que é isso? A gente está falando de cerca de 80 mensagens prontas para ser gravadas. E quando chegou no final do ano, o Senhor falou no meu espírito: deleta tudo. Aí, irmão, eu sou humano. Senhor, não é da carne, não é de mim. Isso é de mim, é do meu nome. Assim diz eu mesmo. Irmão, e aquela voz insistiu dentro do meu espírito. E o Senhor falou comigo: eu vou te dar uma mensagem, que é a mensagem da virada de ano. E depois você não vai ter mais nenhuma mensagem, até eu trazer algo novo para você. Não, meu lindo, eu quero que você entenda: existe algo novo de Deus sobre você, sobre nós. E esse ano não vai ser natural, esse ano vai ser sobrenatural. Vai ser o ano do favor do Senhor derramado sobre a sua casa, sobre as nossas famílias. E nós vamos experimentar do favor do Senhor. Agora, qual é a questão?
para o vinho novo ser derramado, o odre precisa ser substituído. Porque não adianta o Senhor derramar algo sobre nós se o casco não estiver pronto. Sabe o que é interessante? Você pesquisa um pouco, coisa rápida de pesquisa, você já descobre que o odre, quando ele envelhece, ele rechaça, assim, ele resseca. Então, quando o vinho é colocado dentro, o vinho é um organismo vivo, ele continua em fermentação a vida toda. Então, o odre, quando é velho, ele não tem mais elasticidade, ele seca. Por isso que rompe. Não rompe pelo peso do vinho, mas pelo que ele causa dentro do odre. Agora, quando o odre é novo, o odre se adapta. Você está entendendo? O odre expande. O odre não rompe. E nem o vinho, nem o odre são desperdiçados. E isso tem algo muito poderoso para nos ensinar. Porque o nosso maior problema não é o que Deus vai fazer, é se nós estamos preparados e cremos o que Ele pode fazer. Veja, vou ser sincero com você, irmão. O dia que você for pai, você vai entender. O maior desafio de um pai é não dar tudo o que o filho pede. Mas se fosse por nossa vontade, a gente daria tudo. Meu amor é limitado. Imagina o amor de Deus sobre nós. Imagina o quanto Ele quer abençoar você. Imagina o quanto Ele quer cuidar da sua casa. Imagina o quanto Ele quer prosperar você, a sua família. O quanto Ele quer mexer no teu coração. Imagina, é muito maior do que você acredita. E esse é o problema. A gente não acredita. Porque a nossa mentalidade, ela é colocada dentro de uma caixa. E por muitas vezes essa caixa é mais apertada do que deveria. Então tem muita gente que vive o evangelho não baseado na Bíblia, mas baseado em uma religiosidade que não é bíblica. Vive um evangelho de prisão, não é de liberdade. Vive um evangelho onde uma igreja é maior do que a outra, onde um é mais importante do que o outro. Não, irmão, o evangelho nos coloca lado a lado. O evangelho tira as barreiras, o evangelho tira os degraus. Só existe um que está no degrau acima de todos, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só que isso vai produzindo dentro de nós uma mentalidade. Então a gente acha que Deus não quer fazer, a gente acha que Deus não pode, a gente acha que é demais para a gente acha que algumas coisas a gente não precisa mesmo. E não é nem porque a gente não precisa, porque como a gente acredita que nunca vai ter, ou que nunca vai viver, a gente diz besteira. Sabe quando você vê alguém vivendo algo extraordinário, e você diz assim: se eu tivesse o dinheiro que ela tem, eu não iria. Iria sim. Viveria sim. O seu problema não é nem o dinheiro, é a mentalidade. Porque a nossa mentalidade condiciona a nossa existência. E como você prova isso biblicamente? Veja, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo uma manifestação de Jesus que mudou a vida de 12 homens. Um se perde no caminho, porque conheceu Jesus, mas não deixou ser transformado por Ele de maneira completa. Mas permanecem os 11, e eles dão sequência ao trabalho de Jesus. E o que me interessa quando termino os evangelhos é o que acontece com a igreja, é o que acontece com o movimento que Jesus criou. E o movimento depois de Jesus continuou, cresceu. Nós estamos em 2024, ele ainda é o nome mais importante do mundo. Ninguém é maior, ninguém chega perto, ninguém se compara a ele. A honra, a glória, o louvor, é tudo dele. Agora, veja bem, quando você vê em Atos dos Apóstolos, você vê que os milagres continuam. Jesus foi embora, mas os milagres permanecem. Jesus foi embora, mas a multiplicação continua. Jesus foi embora, o cego ainda consegue ver. O Senhor foi embora, mas o surdo volta a ouvir. O Senhor foi embora, mas aquele que era miserável, o Senhor coloca no lugar de honra. Porque Ele não foi embora do jeito que a gente acredita. Ele foi preparar o nosso lugar.
e deixou conosco o Espírito Santo. Você entende? O Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, nosso paracleto, nosso ajudador, aquele que convence quando a gente está tomando uma decisão errada, do pecado, da justiça e do juízo. Mas veja bem, a Bíblia vai contar a história de um garoto, de um rapaz que é coxo, em Atos capítulo 3. Esse rapaz que é coxo, ele ficava na porta todos os dias. E aí você vai observar o que a Bíblia narra. Quem conta diz: olha, esse rapaz que era coxo era levado à porta todos os dias, e nessa porta ele pedia esmolas. Então imagina a cena comigo. Um jovem rapaz que tem uma deficiência que não é uma limitação completa, é uma pequena limitação, mas não é completa. Ele está na porta porque é levado para aquele lugar todos os dias, e a maior expectativa que ele tem é que o copinho dele se encha de esmola. Quem pede esmola normalmente ou levanta a mão, ou levanta algum elemento para que seja preenchido. Então a expectativa do paralítico, do coxo, não é andar. O coxo nem passa pela cabeça dele que um dia ele pode andar direito. Não passa pela cabeça do coxo que ele pode encontrar alguém cheio de Deus no caminho, que mude a história dele. Por quê? Porque ele não tem como sonhar isso. Porque a mentalidade dele é de paralítico, por mais que seja coxo. E a nossa mentalidade, ela declara muito sobre nós. Ela explica muito sobre o que você vive, sobre a maneira que você fala, sobre como você se relaciona. Então quando eu olho para o paralítico, e eu vou sempre dizer o coxo, mas para você entender que a mentalidade dele é de paralítico, você percebe que a disposição dele está limitada a um copo pequeno. O que isso implica? Simples. Aquilo que eu busco é aquilo que eu encontro. E quando a minha limitação ela é alimentada, fica ainda pior, porque a gente vai viver uma vida inteira tendo todo o favor de Deus para desfrutar e vivendo 1% de toda a graça e misericórdia de Deus derramada sobre nós. Eu vou ser mais claro, você poderia viver uma vida extraordinária, e é você que escolhe que seja ordinário. Veja, o pedido dele é: dá uma esmola por favor. A medida do copo é a medida da mentalidade, é o que ele vive, é o que ele acredita, e é isso que ele pede. Aliás, esse negócio de pedir é uma coisa da nossa vida, né? Toda a vida é assim. Eu não sei você quando ora, e se ora, ou quando, porque normalmente a gente só ora quando está dando tudo errado. Sim ou não? Opa, anjos pousaram nesse lugar. Seja sincero, quando a nossa oração fica mais intensa? Quando as coisas estão dando errado. Agora, olha que interessante. Quando a gente ora, a gente sempre pede muito mais do que agradece. Porque como a gente chega na presença de Deus no dia da crise, a gente esquece de todo o favor que já foi derramado sobre a nossa casa. Então a gente dobra os joelhos e a gente diz: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Senhor, abençoa meu marido, que ele tome banho mais de uma vez por semana. Jesus, oh meu Deus, olha aí, não glorifica ainda não. Vai que teu marido vê no vídeo depois. Aí você diz: Jesus, faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Só que tudo que a gente pede está condicionado àquilo que a gente acredita. Você entende que a nossa mentalidade, ela, ao mesmo tempo que declara, ela limita. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu tinha 26 anos, eu vim pregar em Goiânia. E eu vim pregar em Goiânia numa pequena igreja. E eu me lembro que era período de carnaval, e me levaram naquele congresso que acontece na arena de Goiânia Arena. E aí eu entrei naquele lugar e eu não ia pregar, mas eu olhei aquilo e disse: que é isso? Dentro de mim, nunca eu vou pregar num lugar desse. Por quê? Porque eu fui criado dentro de um contexto pequeno. E aí eu até me escandalizava quando eu ia nesse lugar que tinha muita gente, e dizia: nossa, é mais frio, né? Prefiro um lugar pequenininho, a gente se sente melhor. Irmão, mentalidade.
Só como Deus vai mudando a nossa mentalidade, e o odre vai sendo preenchido, o odre novo vai sendo derramado, vinho novo, você vai expandindo a visão. Só que a gente precisa primeiro de Jesus. Irmão, não tem como sonhar grande sem ter Jesus. Não tem a possibilidade de você ter planos sobrenaturais se Jesus não for a fonte deles. Não tem como você viver algo sobrenatural se Jesus não tiver na receita, meu lindo. Se Jesus não tiver, vai ser natural, vai ser pequeno, vai ser limitado. Agora, se Ele tiver, vai ser a melhor versão, vai ser a melhor história, vai ser o sobrenatural. A mudança de mentalidade faz isso aqui. Você acostumou a pedir, a pedir, a pedir. Quando você muda a mentalidade, você troca a petição pela graça de agradecer. Ao invés de você começar dizendo: Jesus, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu preciso que o Senhor coloque a mão aqui, a gente diz assim: Jesus, muito obrigado porque a tua presença me alcançou, muito obrigado porque o teu amor mudou a minha história. E aí aquilo que eu quero pedir, ao invés de eu pedir, eu agradeço como se Deus já estivesse fazendo. Senhor, eu agradeço porque o Senhor já está cuidando do meu casamento. Senhor, eu agradeço, eu celebro o teu nome porque eu sei que o Senhor está cuidando da minha família, e estações novas estão vindo. E aí você vai declarando no nome de Jesus, e aquilo que você acreditava ser limitado vai perdendo os limites. E quando menos você esperar, aquilo que era grande para você vai se tornar pequeno. Entenda isso, lindo. É sobre expandir, é sobre preparar o coração, é sobre tirar as amarras, é sobre tirar as identidades perdidas que temos. Quantos de nós não vivem uma vida com Jesus deliciosa? Eu vou falar para você o que é uma vida deliciosa com Jesus. É uma vida que não precisa de liturgia. Em qualquer lugar você sente a presença dEle. Você ama a presença dEle, então você sente. Você não precisa de uma rotina perfeita, mas você precisa de um fluir do Espírito. Então você ora de dia, de manhã, de tarde, de noite. Você está lavando a louça, você está dizendo: Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça. E a presença de Deus se manifesta. Mas tem gente que condiciona a vida com Jesus a uma experiência semanal. E isso é mentalidade. Nós vamos sendo cerceados, vamos acreditando coisas sobre nós, então a gente não prospera, a gente não evolui, os nossos relacionamentos são os mesmos, os lugares que frequentamos são os mesmos, e a gente não muda nem de chinelo. É estranho conversar com alguém 10 anos depois e ele está vivendo a mesma coisa. É estranho você conversar com alguém e ele ainda ter notícia ruim para te contar. É estranho você encontrar uma pessoa de maneira periódica, uma vez por ano, e toda vez que você encontra, tem uma notícia ruim para contar. Eu tenho um amigo meu que eu falei para ele: ano que vem, se você me contar mais uma notícia triste, nós não vamos ser mais amigos. Ele ficou assim: como assim? Meu lindo, ou você muda de vida, ou você melhora as coisas, ou você muda a sua maneira de olhar e para de reclamar e começa a celebrar o que Jesus já está fazendo, ou você vai permanecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E ele com o olho arregalado. E eu falei: lindo, eu estou seguindo em frente, eu estou indo para onde Deus deseja. 2023 foi incrível, mas 2024 vai ser melhor. Você entende? Quando Jesus entra de verdade dentro de nós, a nossa mentalidade é mudada. A gente começa a viver um negócio assim de... Pra gente antes estava tudo bom, só que daí a gente experimenta uma outra coisa. E aí existe uma máxima que paladar não retrocede, certo? Então a gente experimenta um outro degrauzinho. Alguém vem e diz assim: ei, faz isso não, hein? Tem gente que queria estudar e não estudou porque alguém falou que ia se desviar. Teve gente que queria comprar um carro melhor e outro disse que não era para comprar porque ele ia escandalizar outra pessoa. Teve gente que disse que ia casar e alguém frustrado disse: não casa. E ele não casou e está vivendo uma vida triste, porque foi preso pela mentalidade de outrem, mesmo querendo romper.
E esse é o problema. Às vezes, pessoas que nós amamos, veja bem, pessoas que amamos muito, são responsáveis para que a nossa mentalidade não mude. Ao mesmo tempo que nos amam e cuidam de nós, fazem com que a nossa mentalidade siga igual. Os mesmos padrões, as mesmas falas, as mesmas conversas. É como se eu quisesse soltar do copo da esmola e o meu irmão, amigo, parente pegasse o copo do chão e devolvesse, e dizendo: eu te ajudei. Entende? Mentalidade. Quando a Bíblia diz que Pedro e João estão chegando, olham para o coxo, e a primeira coisa que eles dizem é: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Não, 10 aleluia. Eu vou dizer de novo: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Aleluia. E sabe, a esmola faz ele permanecer na porta, mas o que Pedro e João têm para ele, liberta ele da porta, liberta ele do copo da esmola. Oh, lindo, você não pegou, eu vou melhorar. Lindo, o Deus que você serve liberta você. Ele muda a tua história, Ele liberta você do teu passado, Ele liberta você das prisões, Ele liberta você. Prisões emocionais vão embora, sabe, passados apagados, sepultados, perdoados, liberados. Quando Ele chega, é uma metanoia que acontece dentro de nós. Então veja, quando Pedro e João diz isso, eu imagino o paralítico aqui, o coxo, né? Aí o Pedro: dessa vez vai ser diferente. Baixa o copo. Agora levanta a mão. Aleluia. Ei, irmão, baixa o copo, levanta a mão. Eu vou falar uma coisa para você que eu falo para os meus filhos, porque eu posso produzir uma identidade presa nos meus filhos também, sabe? Quando eu era garoto, eu vi muitas coisas. Eu vi que eu nunca ia viajar para fora. Meu pai dizia que eu nunca ia ter um ar-condicionado. Meu pai dizia muita palavra de maldição. Meu pai não dizia que me amava. Meu pai não pedia perdão. Meu pai não dava parabéns quando eu fazia aniversário. Eu carreguei muito tempo esse peso, hoje não é mais. Foi perdoado. Mas sabe, os meus filhos experimentam de outra coisa. Eu falo para meus filhos toda hora: eu te amo, tu é o amor da minha vida. Eu ligo para meus filhos, eles dizem que me amam, eles dizem que estão com saudade. Eu ligo para o meu filho agora do meio, Noah, que é o mais dramático. Ele olha para mim e diz: pai, estou com saudade infinita do pai. Eu acabei de sair hoje de manhã, mas ele já está dizendo que ele está com saudade infinita. Enquanto isso, a Serena me ignora às vezes, porque ela sabe do valor dela. Ela diz: eu não preciso te agradar. Aí tem o João, que é mais calmo, que é um lord, que é um gentleman. Ele diz: oi, pai. Eu espero ele desenvolver. Aí ele fala: posso te falar uma coisa? Irmão, é muito doido, cada um é diferente. Só que quando os dois vão dormir, os mais velhos que já entendem, eu digo para eles, eu oro sobre eles, depois eles oram, e aí eu digo: agora diz para o papai o que vocês são. Aí eles começam: amado, escolhido, talentoso. Irmão, vai indo, lindo, cheiroso. O meu pequenininho diz criativo. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou tirando toda e qualquer possibilidade da mentalidade dele ser amarrada por contextos. Eu estou dizendo: vocês são maiores do que o papai, vocês vão mais longe do que o papai foi, vocês são irmão, eu vou melhorar. Lindo. Quer mudar a mentalidade? Comece mudando a forma que você declara as coisas sobre você. Ao invés de você ficar depreciando: ai, porque comigo nada dá certo, declara sobre você. Diga comigo: eu sou abençoado, escolhido, amado, criativo, talentoso, cheio da presença de Deus. Se
você diz, logo você acredita. Exercite. Mas eu preciso terminar. O Pedro e João diz: levanta e anda, tomando pela mão direita. Levantaram. Aí, obrigado, irmão. Glória a Deus. O coxo está andando e todo... Irmão, levantaram. O coxo aqui, ó. O copo, não precisa mais do copo. A posição sua agora é diferente. O copo não vai mais fazer sentido andar com você. Agora a tua mentalidade é outra. O vinho a ser derramado é completamente diferente. Só que, irmão, ele ainda não está andando, ele só está de pé. Aí o Pedro e João seguram nele, esperam firmar os arteiros. Deixa eu parafrasear com a realidade que estamos inseridos. Eles estão dando tempo para a mentalidade dele mudar. A mentalidade dele antes era de alguém que ficava sentado o dia todo. Agora a mentalidade dele é de alguém que vai estar de pé. Vamos esperar. Aí quando ele firma, Pedro e João soltam ele e ele começa a pular de alegria. Ele começa a pular de alegria, ele começa a celebrar. Ele era um coxo, agora ele é um ex-coxo. Ele era a carência do milagre, agora ele é o testemunho de um milagre. Irmão, mas lembra, tudo começou com: abaixa o copo, estende a mão. Deixa o Senhor fazer algo novo na sua vida esse ano, meu lindo. Tira aquilo tudo que te limita. Tira todas as visões equivocadas sobre o teu futuro. Tira as palavras de maldição, de jogo. Tira tudo que você ouviu na tua infância. Abandona tudo, deixa para trás e diz: Deus, enche com algo novo. Aleluia. Eu não quero viver o fruto do que viveram. Eu quero viver o fruto do teu favor e da tua vontade. E é dessa forma que, quando a nossa mentalidade muda, a gente acessa o favor de Deus de uma maneira sobrenatural. As coisas vão ficando estranhas. Quando você vê, você está num lugar que sonhou a vida toda. Quando você percebe, você está entrando por uma igreja. Irmão, quando você percebe, a maternidade está acontecendo. Quando você percebe, a promoção do trabalho está vindo. Quando você percebe, a sua vida mudou. E você diz: meu Deus, como foi que eu consegui viver sem isso aqui? E glória a Jesus por isso. E eu quero declarar sobre a sua vida 2024. Vai ser um ano que Deus vai mudar todo o teu ecossistema. Deus vai mudar toda a tua história. Deus vai mudar toda tudo que te cerca. Deus vai tirar coisas específicas e trazer coisas novas. Aqueles que são responsáveis pela tua prisão terão a chave tirada da mão deles, e eles não vão conseguir mais te paralisar. Irmão, eu creio no nome de Jesus, 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Amém? Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra. Aleluia. Jesus, tu é maravilhoso. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nos esconderemos se o Senhor está em todos os lugares? Senhor, nós não sabemos viver longe da tua presença, mas a gente não quer viver 1% dela. A gente quer viver a plenitude do teu reino na terra. A gente quer desfrutar do teu favor. A gente quer viver uma vida de devoção. A gente quer sentir a tua presença em todo lugar. Não é mais sobre uma prisão, Jesus, é sobre aquilo que a tua palavra diz. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda.
Glórias ao nome de Jesus. Essa série não é num lugar comum. Essa série está sendo gravada em Canoas, no Rio Grande do Sul. E há um ano atrás, nós estávamos chorando junto com os irmãos do Rio Grande do Sul. Nós estávamos desesperados com tudo aquilo que estava acontecendo aqui. E hoje eu volto aqui para ver isso com os meus olhos, para celebrar aquilo que o Senhor está fazendo, para celebrar aquilo que Ele ainda vai fazer e que vai ser ainda maior. Aleluia. E eu tenho um recado para te falar aqui, uma prestação de contas. No ano passado, quando tudo aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a nossa associação evangelística mobilizou e nós tínhamos mais de 100 voluntários servindo aqui. E hoje, pela primeira vez, eu vou fazer uma prestação pública de contas do que foi feito e do que foi enviado para cá. Você só precisa celebrar, não precisa agradecer, porque nós não fizemos nada disso sozinhos. Nós fizemos com um país que nos ajudou. Foram mais de 2,5 milhões de reais levantados. Então hoje mais de 8 mil cestas básicas, mais de 20 mil garrafas de água, mais de 35 mil litros de produtos de limpeza, mais de 10 mil quilos de carne de proteína, mais de 22 mil kits de higiene e banho, mais de 5 mil kits infantis, mais de 2 mil pacotes de fraldas, mais de 2 mil pacotes de lenços umedecidos, mais de 3 mil kits de roupas íntimas, mais de 500 kits de primeiros socorros, mais de 60 toneladas de doações de parceiros, mais de 3 mil kits de limpezas, mais de 180 toneladas de alimentos enviados para o Rio Grande do Sul. E eu só queria que você soubesse disso. Tudo isso aconteceu porque o Brasil ama o Rio Grande do Sul. Nós amamos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo amor que hoje vocês me recebem aqui nesse lugar. E para você que está em qualquer lugar do país agora, do mundo, vendo essa série, eu quero dizer que também você pode fazer parte da nossa associação evangelística. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e eu vou deixar as informações aqui abaixo. Mas para você que está aqui agora, e para você que está aí também, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Gente, eu tô tão nervoso que eu esqueci da parte de pedir para curtir, para comentar, para compartilhar o vídeo, para que mais pessoas possam ver essa palavra. Essa mensagem é para você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ei, lindo, fala para você, diga: meu 2025, essa será a realidade. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia. Sabe, eu sou um portador de uma boa notícia. E a boa notícia não é uma filosofia. A boa notícia não é uma história bem contada. A boa notícia é um nome. A boa notícia é uma pessoa. Eu amo os irmãos do Aleluia quando eles entendem. A boa notícia é um homem, é um nome que está acima de todo nome. A boa notícia é Jesus. E Jesus é o
príncipe da paz. A palavra paz, ela é uma palavra que é o norte da nossa mensagem, mas que não podemos esquecer que isso não é uma filosofia, não é a premissa de um homem comum, mas é de fato aquilo que Jesus é para nós. Eu confesso para você que essa expressão, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e que hoje vejo muitos homens de Deus usando, eu compreendo o poder dessa palavra, mas quando fui pego por ela pela primeira vez, eu tentei entender aquilo que havia de correlação com Jesus de verdade, que não fosse só algo que acontecesse fora, mas algo que acontecesse de fato aqui dentro, sabe? Eu vi uma música, e foi nesse dia que eu fui apresentado essa expressão pela primeira vez, um louvor. E o louvor dizia, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E eu acho que eu falei para alguém, e o algoritmo leu o que você fala. E aí apareceu um meme de uma mulher falando com uma pessoa que é um amigo meu, com o Paulo Vieira. E ela dizia, olha aí, Paulo Vieira, depois que você falou nada faltando, nada fora do lugar, não tem mais nada aqui em casa, tudo que estava estragado foi tirado. Eu achei sensacional. O brasileiro, ele é especialista em interpretar coisas certas da maneira errada. Mas não aqui em Canoas, aqui não. Aqui todo mundo entende perfeitamente, ninguém se confunde, amém? Pois bem, eu quero ler um texto bíblico com você que será o norte desse nosso caminho e de fato aonde nós vamos chegar. Eu já devo ter lido esse texto e pregado ele milhares de vezes, mas eu nunca parei no final, eu sempre olhei para o começo dele. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, através de, aqui é um negócio, através de Cristo Jesus. Cadê os irmãos do glória a Deus e do aleluia? Os irmãos do ainda bem que eu vim. Eu vou falar de novo a última notícia. Tudo isso através de alguém, através de Jesus. Mas agora eu preciso ser sincero com você. Esse texto não foi escrito em hebraico, porque se você já foi curioso, pelo menos um pouco, você sabe que esse significado de nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, é da palavra paz, que é shalom em hebraico. Mas eu não quero dar uma aula para você, porque eu não sou um mestre, eu sou um evangelista. Eu quero ir direto ao ponto com você. Eu não vou tentar dar uma aula de hebraico, nem aula de grego, porque daí deixa para o mestre. O mestre vem e faz, o pastor vem e cuida. Deixa eu só te apresentar a boa notícia. A boa notícia é: a paz que está sendo escrita em grego está correlacionada com a palavra em hebraico. Paulo escreveu em grego porque estava sendo direcionado para pessoas que falavam na língua. Agora, a palavra shalom, que é uma palavra em hebraico que aparece mais de 200 vezes na Bíblia, ela é uma palavra que puramente significa só uma coisa: paz. Paz. Ou de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, vai significar ausência de guerra. Ou talvez, se você cavar mais fundo, plenitude, tudo completo. Só que tem uma coisa: as palavras hebraicas, elas são construídas com raízes. Cada letra tem raízes que, juntando, formam um significado mais profundo. Então Deus jamais usaria uma palavra que não tivesse o significado maior do que a compreensão do homem.
Afinal de contas, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, Ele é completo. Aleluia! Tudo que Deus faz transcende ao pensamento humano. A Bíblia diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Eles são maiores do que os nossos pensamentos. É como se nós tivéssemos um limite pela própria humanidade. Nós paramos aqui. Mas quando Deus entra, todo o limite é quebrado, toda a barreira é destruída e vai além, vai além, vai além, vai além. Só que agora que eu quero que você compreenda que essa palavra paz era uma palavra que era utilizado para desejar alguém. Para o judeu pode ser um bom dia, pode ser uma boa noite. Quando é sábado, eles falam Shabbat Shalom, que é um sábado de paz. Tem o Shalom Aleichem, que é a paz esteja convosco. E olha que chique que eu fui agora. Eu ousei falar essa palavra aqui e eu nem sei se estou completamente certo, mas foi usada pelo próprio Deus. Que a paz esteja com todos vocês. Só que aí eu comecei a cavar e a tentar entender se essa promessa, porque na Bíblia existem milhares de promessas, eu não sei se você sabe disso. Existem milhares de promessas que estão disponíveis para mim e para você. A gente só não vive porque a gente não vai atrás. A Bíblia diz: vocês não o recebem porque não pedem. E quando pedem, não pedem direito. Então existem coisas que estão disponíveis para nós e que a gente não sabe. E essa era uma das coisas que eu queria entender. Deus, veja, será que é possível o ser humano desfrutar disso? De uma paz que transcende, de uma palavra tão poderosa, de uma sensação tão pura e tão perfeita como essa? E aí eu começo a olhar na história e começo a tentar encontrar aonde a palavra Shalom aparece. E um dos momentos de ápice da palavra Shalom é quando, grave o nome, Salomão construiu o templo ao Deus de Israel. O que ele construiu? Ai, que delícia, vocês estão comigo. O que foi que ele construiu? Um templo. Então nesse templo era muito detalhista, era muito perfeito, havia muitos detalhes. E quando terminou, houve-se então a Shalom dentro do templo. Porque foi tudo feito com tanta excelência, foi tudo feito com tanta perfeição, com tanta maestria, com tanto zelo, que quando terminou, havia tudo no lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ai, meu Deus do céu, eu consegui olhar um irmão dizendo para si mesmo, dizendo: eu já entendi aonde isso vai acabar, eu já entendi. Pois bem, nós estamos no Velho Testamento. E no Velho Testamento, o templo de Deus era um edifício. E nesse edifício, nada faltava, nada estava quebrado, nada estava fora do lugar. Só que aí, aleluia, Isaías profetiza sobre um homem, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E haveria uma promessa para vir para nós: e ele não habitará em templos feitos por mão de homens, ele habitará em templos de carne. Ai, Jesus amado, então peraí, significa que então agora a premissa do Shalom está disponível para nós? Olha para um templo perto de você e diga para ele: se Jesus entrar de verdade dentro de você, não haverá nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. Então a Bíblia diz que o príncipe da paz nasceu. Oh, aleluia. Nasceu numa manjedoura,
contrariando tudo aquilo que os fariseus esperavam. Um homem que viesse para restaurar a pureza do templo, um homem que era de linhagem real, de alta fluência política. Mas aí veio Jesus, que não veio para atingir a expectativa de um homem, mas para cumprir a palavra que havia sido profetizada sobre ele. Não um rito de homens, mas uma palavra pura, uma palavra perfeita. Então, uma mulher chamada Maria recebe uma visita dentro da casa dela, e um anjo chamado Gabriel trouxe a notícia: e você dará à luz o nome a um filho, e dará o nome dele de Jesus, e o principado estará sobre os seus ombros, e o reino dele não terá fim. Então esse homem levantou a voz e começou a pregar aos 30 anos. E quando começou a pregar, milagres começaram a segui-lo. Maravilhas começaram a se manifestar no meio do povo. Oh, aleluia! O cego via, o surdo ouvia, o paralítico andava, o endemoniado era curado, o leproso era purificado. Ele fez o que ninguém fez, ele agiu como ninguém agiu, ele tocou em quem ninguém tocou, ele foi para quem ninguém foi. E eu nem cheguei na boa nova ainda. Eu só estou dizendo tudo o que você já sabe. Só que aí então, a Bíblia diz que Jesus falava para aqueles que curava: não fala nada para ninguém agora. Se você falar rápido demais, muita gente vai ouvir, e eu vou ficar muito famoso, e eu já não vou conseguir mais entrar nas cidades. Eu quero ser normal, eu quero pedir um açaí, eu quero comer um cachorro quente, eu quero ter um pouco de vida normal. Só que a Bíblia diz que todo mundo que Jesus curava não aguentava, saia falando: ei, eu conheci um homem, e o nome dele é Jesus, ele é da raiz de Davi, a tribo de Jessé, e ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é maravilhoso. E aí Jesus ficou muito famoso. Só que quando você fica famoso, e no caso de Jesus que é perfeito, você pensa: então não vai ter problema. Só que daí a gente descobre que o fariseu não tem problema com o defeito, tem problema com a perfeição. O problema de Jesus não tinha problema. O negócio é que ele não atendia a expectativa deles. Jesus não respeitava aquilo que eles queriam que Jesus fosse obrigado a respeitar. Eles tentaram colocar Jesus numa caixa, mas não conseguiram, porque Jesus está acima da caixa. O ministério de Jesus durante muito tempo foi para bater naqueles que batiam no povo. Não sei se você lembra, mas na fala com os fariseus ele disse: vocês colocam um peso no povo que nem vocês conseguem suportar. Vocês são hipócritas. Aí, bom, não aguentou. Os fariseus deram um jeito. E eu estou chegando no fim da história, onde Jesus é crucificado. Mas antes de ser crucificado, Lucas 24:49, Jesus falou aos discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o meu Consolador, que estará com vocês todos os dias. Meu amigo maravilhoso, eu estarei com vocês todos os dias. Bom, tudo isso depois de ele ressuscitar. Ninguém deu glória a Deus, eu vou só falar de novo. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então já não era um Deus normal, era um ex-morto. Era Jesus dizendo: eu já fiz tudo o que era para fazer, agora eu vou embora. Atos capítulo 2 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa aonde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, lindo? É ser cheio de Deus. E qual é o atributo de Deus? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando Ele entra na nossa vida, tudo aquilo que está quebrado começa a ser consertado dentro de nós. Oh, aleluia.
tudo aquilo que estava faltando, que havia um eco na nossa alma, que nada conseguia preencher, nada, nem dinheiro, nem absolutamente nada, nem ninguém, nem relacionamento humano, nada preenchia. Então ele entrou, e aí agora você diz: eu não sinto mais falta de nada. E aí, tudo aquilo que estava fora do lugar, Jesus começa a mexer dentro de nós. Aleluia, 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 aleluia. E aí você está dizendo agora dentro de você: e quando que aquilo que não está faltando, que aquilo que não está quebrado, que aquilo que não está fora do lugar, vem para fora, vem para minha casa, vem para minha família, vem para os meus filhos, vem para minha rotina. E aí, lindo, é a perspectiva do espelho, é a perspectiva do que de fato somos. Somos imitadores de Jesus, somos cristãos, somos pequenos reflexos de um Deus perfeito, somos imitadores dele. Então, se a premissa dele é nada faltando, significa que ele supre tudo. Nada fora do lugar significa que ele é organizado e nada fica sem acabar. Nada quebrado significa que ele conserta todas as coisas à volta. Então, quando estamos cheios dele, a nossa vida se torna o reflexo daquilo que a gente carrega. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou declarando sobre você aqui nesta noite, mas eu quero declarar então com todas as letras: em 2025, se o Senhor Jesus estiver dentro do seu coração, Ele que é o príncipe da paz, não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas antes de ser a realidade que os seus olhos irão enxergar, será a realidade que o Espírito Santo irá produzir dentro de você. Eu preciso ser sincero: nós estamos desejando que aquilo que está fora esteja de acordo com a política que estamos declarando. Quando eu digo política, é a expressão na espécie de um mantra, naquilo que queremos declarar para que seja de fato a nossa vida. Não adianta nada você dizer para fora: nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vou ser bem direto com você. Não adianta nada você declarar para fora, você declarar sobre a sua casa, você declarar sobre a sua vida: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, se tudo aqui dentro tiver quebrado, faltando e fora do lugar. Antes de Jesus fazer alguma coisa na sua realidade, Ele precisa fazer alguma coisa dentro de você. O convite do Evangelho não é deixa eu arrumar a sua casa, é deixa eu arrumar o seu coração. Não é deixa eu prosperar a sua vida, é deixa eu trazer paz e alento para o seu espírito e salvar você de você mesmo. Então não é sobre estar... como eu posso te explicar isso? É porque nós estamos tão focados no que os nossos olhos enxergam, que nós esquecemos que existe algo aqui dentro que precisa urgente ser tratado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O príncipe da paz está chamando: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu não sei se você compreende aonde a gente vai chegar, mas se você quer essa shalom na sua vida, se você quer esse nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, só existe uma maneira disso acontecer: o shalom, o Deus que é o nosso Deus, o príncipe da paz, precisa estar dentro de você, porque daí quando Ele entrar, tudo que está quebrado será consertado, tudo que está fora do lugar vai ser colocado no lugar, e se te faltava alguma coisa, nunca mais você vai ter falta de absolutamente nada.
porque aquele que beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Não é uma promessa vazia sobre você, meu lindo, é uma promessa da palavra. Não foi um homem que inventou, foi Deus que criou esse negócio. Foi Ele que criou. Mas para isso, você precisa deixar Ele entrar. Eu sei que talvez você está olhando para o móvel, mas Deus está olhando para você. Eu sei que talvez você está olhando para o seu carro, mas Deus está olhando para você. Eu sei que às vezes você está olhando para as cortinas da casa, mas Deus está olhando para você. Posso ser sincero? Que se exploda todo o resto. A parede está arranhada, que se exploda a parede arranhada. Sabe? O carro não é o melhor, ou tá com o para-choque amassado, que se lasque o carro. Porque o que importa é aqui dentro. O que importa é aquilo que Deus quer fazer dentro de mim e dentro de você. Você está olhando para fora e Deus está olhando para dentro. Você está olhando para fora e Deus está olhando para a tua alma. O Senhor está olhando para você e dizendo: eu quero fazer a Shalom, eu quero isso, é o meu desejo, eu vim para isso. Eu quero tudo no lugar, eu quero tudo organizado, eu não quero nada quebrado, eu não quero nada faltando. Mas é dentro de você, porque se dentro de você tiver tudo em ordem, tudo que está fora vai resplandecer aquilo que está dentro. Posso te fazer um convite? Está na hora de você entregar sua vida para Jesus logo, lindo. 2025 só será o ano da Shalom de Deus na sua vida se o seu coração tiver uma propriedade, se o seu coração for a posse dele. Porque se isso for de realidade a sua vida, aí sim você vai ter a autoridade de declarar sobre tudo à tua volta. Mas lembre-se, começa aqui e depois vai para cá. Eu vou fazer 2 perguntas e com você cabe a resposta. Dave, eu reconheço que dentro de mim tem alguém faltando. Eu reconheço que tem algo quebrado, que foi o meu pecado que quebrou. E que está tudo fora do lugar porque as minhas decisões levaram eu para esse estágio da vida. Mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você nunca tomou essa decisão, hoje é o seu primeiro dia. Hoje é o seu primeiro dia, você que está aí. Hoje é a sua primeira vez. Mas se você já viveu essa Shalom em partes, algo foi consertado, você já não sentia mais falta, mas abandonou, tirou ele para fora. Mas hoje você está aqui ouvindo essa mensagem. Você está aí agora ouvindo, dizendo: eu quero de volta. Eu quero de volta o que eu perdi. Então o convite é para você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Entenda? Em nome de Jesus, em 2025, seu coração, sua casa, sua família, seus negócios, se Jesus, que é o príncipe da paz, o autor do Shalom verdadeiro, estiver com você e dentro de você, essa vai ser a sua realidade. Nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Você crê nisso? Nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Mas tudo isso depois que você deixar Ele fazer isso aqui dentro primeiro. Se a sua resposta for sim, aonde você estiver no 3, você vai levantar a mão. Tenha certeza, porque ao reconhecer isso, você está dizendo que está quebrado, que está faltando e que tem coisas fora do lugar. Mas a boa notícia é que eu não sou o fariseu, eu sou o amigo da galera dele. E eu quero que você volte logo para Jesus. Eu sei que Ele pode todas as coisas e Ele vai fazer. Então, se a sua resposta for sim, no 3, levante a mão. E se você estiver online, aonde você estiver, feche os seus olhos e ore comigo. E depois deixa no comentário que você tomou a decisão. 1, 2, 3.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva Sua. Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Me arrependo dos meus pecados e reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. O tema é: de onde eu saí? De onde eu saí? Você lembra? Eu quero que você fique comigo até o final, porque há uma riqueza em lembrar-se de um passado que às vezes é recente, para que uma essência não se perca ao longo da jornada. Eu quero que, se você ainda não é inscrito, por favor, dá uma olhadinha. Olha aí. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para o seu coração aqui no canal, tá bom? Se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Isso ajuda uma mensagem a ir ainda mais longe. E quanto mais longe a mensagem for, melhor é, e mais gente é abençoada. Já fez? Curtiu aí? Se inscreveu? Ativou o sininho? Então bora pro vídeo. Josué capítulo 24, versículo de número, deixa eu ver. Vamos começar do 11, vocês vão entender. E vós atravessastes o Jordão, chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós, e os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gingazeus, os eveus, os jebuseus, eu os entreguei nas suas mãos. Eu entreguei nas vossas mãos, e eu enviei diante de vós, o qual o expulsaram, a saber, os dois reis dos amorreus. Mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco, eu fiz. Isso é Deus que está dizendo. E eu vos dei uma terra pela qual vocês não trabalharam, e cidades que vocês não edificaram, e nelas habitas, dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está lembrando o povo de vários cenários aonde Ele foi a resposta. Deus está trazendo à memória do povo o que Ele fez pelo povo. Tem algo importante aqui. Esse povo, possivelmente você já deve em algum momento ter ouvido sobre. Este povo tinha estado escravo durante muito tempo. Não esse povo, os pais dessa geração foram escravos,
foram libertos com uma promessa de ir para a terra prometida, mas o povo era desobediente, o povo era desordeiro e não chegou na terra prometida. Não porque a promessa de Deus não era verdade, mas o povo não chegou porque eles boicotaram a sua própria história. Mas os filhos dessa geração chegaram. Só que eles chegaram e no lugar aonde estavam, esqueceram de um passado recente que não poderiam esquecer. É sobre isso que eu quero falar com você. Nós precisamos vencer o passado. Nós precisamos ser sarados do nosso passado, mas precisamos de maneira intencional, várias vezes, tantas quanto for necessário, revisitar o passado, para que algumas coisas não sejam perdidas, retiradas de nós. Eu tenho um hábito com a minha esposa. Eu faço isso várias vezes. Eu faço sempre, na verdade. E é um hábito nosso. Todas as vezes que a gente está vivendo uma coisa muito legal, uma coisa muito top, a gente diz sempre: amor, lembra da onde a gente saiu? É muito legal isso, sabe? A gente está comendo uma comida bem maneira, assim, num restaurante maneiro. A gente está ali comendo, aí eu olho para ela assim, ela já sabe. Eu digo: amor, lembra de onde a gente saiu? Quando a gente entra no nosso carrinho que é top, maneiro, eu olho para ela e digo: amor, e pensar de onde a gente saiu? Oh meu Deus! E todas as vezes que a gente fala isso, a gente se emociona, porque a gente lembra da nossa saída, de onde partimos. E todas as vezes que lembramos de onde nós saímos, resgatamos a essência que nos trouxe para este lugar. Sabe? Revisitar o passado é lembrar-se do caminho que percorremos, é lembrar-se das histórias que Jesus nos proporcionou, porque todas as vezes que lembramos, recuperamos no nosso coração a gratidão que não pode ser perdida no tempo, não pode ser apagado da nossa memória, porque se perdermos a noção da partida, não valorizamos o lugar aonde estamos agora. Porque é muito fácil se acostumar com o extraordinário. Basta você esquecer de onde saiu. É muito fácil se acostumar com o bom, o agradável. Mas triste é quando o que é normal se torna tão normal que você esquece que minutos atrás aquilo não era a tua realidade. E é nesse momento que o nosso coração se perde. Talvez você não percebe, mas a tristeza, o fracasso é poderoso para nos destruir. Vou repetir: o fracasso, a tristeza, a dor, o sofrimento é poderoso para nos destruir, mas tem algo tão poderoso quanto que a gente ignora: o sucesso, a bênção, a condição, a alegria também pode ser uma ferramenta para nos destruir. Basta nós pensarmos que o segredo é a gente, que o que temos somos dignos, que aonde chegamos é nosso fruto. Oh meu lindo, se não fosse o Senhor na sua vida, aonde você estaria? Lembra de onde você saiu, porque quando você lembra, você resgata a essência que te habilita para estar neste lugar. Se eu me esquecer da onde o Senhor me tirou, rapidamente me torno alguém que não desejaria ser, e rapidamente as essências se perdem, e aquilo que me torna apto se torna o meu maior
deslize. Para pensar. Quantas pessoas que não eram ninguém e de repente chegaram em um alto estágio da vida, e que quando chegaram neste lugar se tornaram arrogantes, prepotentes, presunçosos, maus. Olha, faz assim, ó. Tá aqui. É muito rápido. Subir é mais lento do que cair. Escalar é muito mais lento que escorregar. Basta estar aqui e se esquecer de onde saiu. Você ignora a altura, ignora a jornada, ignora o processo, ignora que foi o Senhor que te colocou, ignora que foi o Senhor que fez, ignora que o segredo é Ele. Aí você olha para si e diz: eu sou o segredo. E um dia você pode perder o que anos demoraram para ser construído. Basta você esquecer de onde saiu. É simples, é lógico, mas é exatamente onde nós caímos sempre. Nós esquecemos, nós perdemos. E olha, é tão interessante isso, porque o passado ele serve para várias coisas na nossa vida. Revisitar o passado serve para muitas coisas. Uma delas, quando eu revisito o meu passado, eu consigo ver exatamente aonde os meus pés vacilaram. E então no meu presente, porque volto no passado, não reproduzo o que me fez cair. É porque não podemos ignorar que o presente hoje, amanhã será passado, e o futuro amanhã, no hoje, será presente. Deu para entender? Então eu revisito 10 anos atrás, revisito 5 anos atrás, revisito ontem. E o que eu fiz quando comecei a pregar, o que fiz? Revisitei o ontem. Porque o meu ontem foi o que me preparou para chegar aqui hoje e poder pregar para você. Se eu me esquecer de que o segredo é o Deus do encontro, eu chego aqui e passo vergonha se pensar que o segredo, na verdade, é o menino que está atrás do microfone. Coitado do menino que está atrás do microfone, porque se não fosse o encontro, não teria palavra, inspiração nenhuma para chegar aqui e trazer algo de Deus para parte para você. Existe alguém que precisa ouvir muito o seu testemunho. Existe alguém que precisa ouvir muito sobre os seus dias de dor. Existe alguém que precisa muito saber das suas histórias quando você estava no deserto. E esse alguém é você. Se possível for, conte o seu testemunho no espelho e chore com as suas histórias, para que olhando para onde Deus te colocou, lembre que foi Ele que colocou. Lembre para agradecer com verdade. Lembre para dizer obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Lembre-se para chorar na presença dEle e dizer: ah, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Lembre-se. Mas se talvez você ouve a mensagem agora e no seu roteiro da história você não está no presente que eu apresento, mas no passado que você ouve, lembre-se que o seu passado, que hoje ainda pode ser o seu presente, um dia se tornará o seu passado, mas que no seu presente, no seu futuro não poderá ser esquecido, porque corre o risco de você esquecer do dia de dor e do dia que Deus te socorreu e pensar por um colapso que não se trata de Jesus, mas que se trata de você. Eu fiz, eu trabalhei, eu plantei, eu. Não. Primeiro, se não fosse o Senhor, nem vivo você estaria. Segundo, se não fosse o Senhor, nem ar você respiraria.
Terceiro, se não fosse o Senhor e as suas misericórdias, você já seria consumido. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Por isso que eu não quero perder esse negócio. Por mais que seja engraçado, eu entro na casa do rico e eu sempre vou ficar espantado. Eu sempre vou achar maneiro. Eu sempre vou agradecer a Deus pela saúde dos meus meninos. Eu sempre vou agradecer a Deus pela esposa linda que eu tenho. Eu sempre vou agradecer a Jesus pelo ministério, por poder pregar sobre Ele. Ontem eu dizia: Jesus, obrigado pelo privilégio de poder falar do Teu nome. Mas antes, obrigado pelo privilégio de ter Te conhecido. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Eu sou fraco, sou pecador. Se não for a mão do Senhor, eu não chego a lugar nenhum. Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer que o meu talento não é suficiente. Eu não posso esquecer que a minha oratória não é suficiente. Eu não posso esquecer que o segredo não é o som, que o segredo não é a luz. Eu não posso esquecer, não me deixe esquecer. Eu não posso esquecer que o segredo é o Senhor. Jesus, Tu és o segredo. Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és a receita. Jesus, Tu és aquilo que ninguém pode ser. Tu és a resposta, o socorro, o refúgio, a casa. Tu és o que me salva, o que me liberta, o que me transforma. Não sou nada sem a Tua presença. Não posso esquecer. Se possível for, vou escrever em um lugar para que veja todos os dias. Tu és o segredo, Tu és a essência, Tu és a razão, Tu és o motivo, Tu és o todo, Tu és o tudo, Tu és perfeito, Tu és extraordinário. Se não fosse o Senhor, eu não seria nada. Jesus, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela esposa, obrigado pelos filhos, obrigado pelo ministério, obrigado por eu poder andar, obrigado por eu poder ver, obrigado por eu poder respirar, obrigado. Tu és tudo, Tu és o começo, o início, o meio, o fim. Tu és! Se não fosse o Senhor. 23 de abril de 2009, eu acordei um dia de manhãzinha cedo, e tudo que poderia acontecer de ruim naquele dia aconteceu comigo. Tudo. Não posso esquecer, foi o dia, quinta-feira, 23 de abril de 2009. Eu tenho que lembrar, eu tenho que voltar lá atrás. No final do dia eu não tinha esperança nenhuma. Eu estava com vontade de morrer. Eu me lembro de estar dentro de uma audiência pública na Câmara de Vereadores da minha cidade com bola de papel, e eu colocava na minha boca e eu gritava: eu quero morrer. Eu me lembro de passar na frente do rio da minha cidade e pensar: eu vou me suicidar, eu vou me jogar nesse rio. Mas eu sem nadar, capaz de eu não conseguir morrer e nem incomodar meus pais. Eu vou me jogar na frente de um carro, e eu pensava: mas se eu ficar paraplégico, eu não vou conseguir morrer, eu vou incomodar minha família. E quando eu não tinha saída, eu lembrei de Jesus. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que naquele dia eu tentei encontrar a igreja que eu congregava e ela estava com a porta fechada. Eu não posso esquecer que naquele dia eu tentei encontrar um pastor que orava no monte. Eu queria orar com ele naquele dia, mesmo que eu ria dele. Eu achava ele um idiota, mas naquele dia eu precisava dele e eu não encontrei. Eu não posso esquecer que há 11 anos atrás eu jamais seria autoridade para subir num altar de uma igreja para pregar a palavra de Jesus. Mas no final daquele dia eu estava dentro do meu quarto, no cantinho da cama, ajoelhado, dizendo: se há esperança, se o Senhor ainda tem os planos comigo, Jesus, fala comigo, Senhor. E abri a Bíblia em Salmo 116. Eu não posso esquecer.
Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Eu não posso me esquecer. E aí eu chorava com o Senhor e eu dizia: Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor está no meu quarto, se o Senhor veio por um encontro, fala de novo. E eu peguei a Bíblia e abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Me lembro de acordar durante 30 dias de madrugada só para chorar, só para dizer: Jesus, me mostra esse caminho novo, me mostra, Jesus, ressuscita os meus sonhos. Eu não posso esquecer disso, porque se eu esquecer disso agora, eu vou ser um imbecil, porque agora eu prego para milhões de pessoas, mas teve um dia que quem precisava da pregação era eu. Eu não posso esquecer, e enquanto eu não esquecer, a essência que trouxe para este lugar será preservada. Não esqueça que no dia da angústia, quem te socorreu foi o Senhor. Não te esqueça que hoje o que você carrega no colo, às vezes é fruto de uma oração, e que quem respondeu foi o Senhor. Não se esqueça que hoje talvez você respira bem, porque quem colocou ar no seu pulmão foi o Senhor. Ele te deu vida, Ele te deu uma nova chance, Ele te salvou, Ele te deu a oportunidade de ser chamado de amigo. Não se esqueça que o segredo não é o teu talento, o segredo não é a bondade que você pensa ter, porque nem bondade temos, tudo vem dele, até o amor é dele. Para amar precisamos dele, para caminhar precisamos dele. Lembra de onde você saiu e valorize aonde você está agora, porque no final é tudo sobre Jesus. Jesus, reconhecemos que sem ti não somos nada. Meu lindo, eu te amo, Jesus. Eu sou apaixonado por ti, príncipe. Nada mudou, Jesus. Eu te amo com todo o meu coração. Tu és o Deus da minha salvação, Jesus. Tu és o Deus que esteve comigo em todos os desertos, que estará comigo nos próximos, que estará comigo para sempre. Por isso eu te rendo glória. Por isso reconheço quem tu és e que sem ti não sou suficiente. Em nome de Jesus.